E se Lúcifer nunca tivesse sido apenas um anjo caído? E se antes do Éden, antes do pó, houvesse um império vasto, ordenado, aterrador, e no centro dele não estivesse uma serpente, mas um imperador? As Escrituras dizem que ele caiu, mas de onde? Esse detalhe está enterrado. Ezequiel o chama de mercador. Apocalipse o nomeia dragão. Jeremias vê cidades arruinadas antes de Adão. Gênesis começa com águas já rompidas. O que é esse mundo estranho sob a superfície da nossa tradição? Herdamos uma narrativa simplificada, uma serpente num jardim, mas por baixo dela pulsa uma história mais profunda, à espera de ser revelada. A extensão do mal em nosso mundo não pode ser explicada por uma única tentação sob uma árvore. Algo mais antigo foi quebrado. Algo imenso foi perdido. Você está aqui porque sentiu isso. Vamos ler as Escrituras como um arquivo, acusações, testemunhos, uma auditoria ao longo dos séculos. Dela emerge uma civilização esquecida, construída sobre glória, despedaçada pelo orgulho, soterrada pelo silêncio. Esta é a história oculta do império cósmico de comércio de Lúcifer. E, uma vez que você enxergá-la, o início de Gênesis nunca mais soará da mesma forma. A Bíblia preserva um dossiê espalhado ao longo dos séculos, testemunhas separadas pelo tempo, mas todas descrevendo a mesma figura, radiante, poderosa, caída. Você ouviu dizer que Lúcifer se rebelou, que foi lançado abaixo, mas já se perguntou de onde exatamente ele foi lançado? Se tratarmos as Escrituras não como folclore, mas como arquivo, começa a surgir uma imagem diferente. Ezequiel, escrevendo no exílio, registra uma lamentação que soa como uma acusação formal. Es 28, 12 e 18. Ele não fala de uma serpente nem de um malvago, mas de um governante. Tu eras o selo da perfeição, escreve ele, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele fala de comércio, santuários, violência, profanação do sagrado. Funciona como uma denúncia contra alguém que ocupava um cargo, violou a confiança e foi expulso. Isaías zomba do rei da Babilônia com uma linguagem que ultrapassa seu alvo humano. Is 14, 12 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Em hebraico, Helel ben Shakar. Mais tarde traduzido em latim como Lúcifer. Lúcifer significa estrela da manhã. Ele reivindicou o monte do conselho, estendendo a mão para o próprio trono. Isso foi traição, uma declaração quíntupla de soberania. Séculos depois, João vê uma guerra no céu. Ap 12, 7 e 9. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. O dragão perde, ele é lançado para baixo. Mas a linha do tempo é estranha. Os detalhes consistentes demais. Por que um pescador da Galileia descreveria um conflito jurídico cósmico que ecoa as acusações de profetas nascidos centenas de anos antes? A não ser que o conflito que eles descrevem seja ainda mais antigo. Oculta sob suas palavras está uma realidade enterrada, que Lúcifer foi, um dia, um príncipe em alto cargo, que governava, negociava, recrutava e depois se voltou. Que sua rebelião não foi um momento isolado, mas uma campanha, e essa campanha deixou um rastro de destruição. O profeta Jeremias, raramente lido como testemunha cósmica, viu isso. No capítulo 4, ele fala de uma visão que não se encaixa no contexto babilônico. Ele escreve: Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Cidades sem habitantes. Pássaros fugiram, montes tremiam. Isso lhe soa familiar? Reflete Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa leitura sugere que Gênesis se abre sobre um cenário de consequências, não sobre um começo em branco, um reino que precisa de restauração. Trevas, águas, uma cena já julgada. Gênesis talvez não se inicie com uma lousa limpa, mas com uma cena de crime. Se isso for verdade, então Gênesis não é uma sequência de criação, é uma ordem de recuperação. Deus fala luz não em espaço neutro, mas em território ocupado, em meio às ruínas, em meio a destroços espirituais.
Como chamamos essa civilização que veio antes? As Escrituras não lhe dão nome, mas descrevem seu líder, um mercador, um príncipe, perfeito desde a criação até que se achou iniquidade nele. Ele andava entre pedras de fogo, estava no Monte Santo de Deus. Seus santuários estavam cheios, seu comércio abundante, até que seu coração se elevou e se achou violência. Essa palavra, violência, não é abstrata, é judicial, é prova, uma ofensa imputável, e Ezequiel nos diz o que aconteceu depois. Eu te lancei profanado do monte de Deus. Ele foi expulso, mas não em silêncio. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. A cena soa como julgamento e sentença, pública, testemunhada. Todos os que te conheciam entre os povos estão pasmados contigo. Essa não foi uma queda privada, foi uma humilhação pública, uma destituição, uma auditoria divina. Leitores posteriores suavizaram o texto como poesia. Mas por que, a não ser que as implicações fossem perigosas demais? Elas sugerem um governo real, um sistema real, uma rebelião real, e ainda assim os versículos permanecem, espalhados pelo cânon como depoimentos enterrados, testemunhos não de uma era, mas de 3. Através do exílio, império e Roma, as acusações coincidem. É quase como se o Espírito tivesse preservado um dossiê ao longo das gerações, selado nas Escrituras, esperando o momento em que alguém abrisse os livros. Isso significa que o mundo em que você caminha já foi um tribunal, depois um campo de batalha, agora uma província restaurada. E significa que não estamos lendo mitos, estamos lendo registros. Mas isso foi apenas o começo. A primeira auditoria revelou apenas a fumaça. Agora nos voltamos para a estrutura por trás do fogo, o cosmos como era antes da queda. Um reino onde a glória circulava como moeda e a economia da adoração sustentava o universo. E uma vez que você enxergar esse sistema em funcionamento, entenderá o que ele tentou roubar e por que tudo teve que ser derrubado. Antes da queda, havia ordem. Os céus não eram nuvens, mas jurisdições. As Escrituras esboçam reinos ordenados, tronos, dominações, principados, potestades. Clele 1:16, uma administração estruturada ao redor do trono. Os judeus do Segundo Templo preservaram isso, Qumran registrou, e a Etiópia ainda lê. Seus pergaminhos falavam de vigilantes, santos, chefes de dezenas, centenas e milhares. Enoque, embora especulativo, pinta um quadro que ecoa nas Escrituras. 7 arcanjos, cada um designado a um domínio, executando ordens vindas do trono. E acima de todos, um querubim protetor, um mordomo posicionado não ao lado da glória, mas sobre ela. Lúcifer era um título, estrela da manhã, portador da luz, um príncipe que refletia a glória. E essa é a primeira chave para entender esse sistema. No cosmos primordial, a glória se movia, fluía como um circuito. Os anjos transmitiam glória como condutores, passando-a ao trono e recebendo-a de volta. A adoração era uma economia, cada exército um ponto da rede. É por isso que o profeta Ezequiel lista pedras preciosas como condutores de adoração, as mesmas pedras colocadas sobre o sumo sacerdote de Israel. Lúcifer as carregava como sacerdócio cósmico. Ele era um instrumento de reflexão, um sacerdote em escala universal, um mercador cujo comércio não era em ouro nem incenso, mas em glória. Ezequiel 28:14 diz que ele andava entre as pedras de fogo. Fogo nas Escrituras marca a presença de Deus. Andar entre pedras de fogo era estar dentro dela. Esse era seu posto, esse era seu ofício. Ele foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que mudou? O versículo nos diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O comércio virou transação. A reflexão virou retenção. Ele bloqueou o fluxo. Ele bloqueou o fluxo e reteve a glória. E o sistema respondeu. Porque no design de Deus, a adoração é o sistema operacional da realidade.
A glória alimenta a ordem. O louvor estabelece jurisdição. O Salmo 22:3 diz que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Onde a glória flui, Deus reina. Onde é bloqueada, a desordem cria raízes. Isso foi corrupção sistêmica. Ele negociou glória para construir influência, redirecionando o circuito e fraturando a ordem celestial. Essa é a origem da entropia espiritual. Pecado não é apenas falha moral, é ruptura econômica. É a tentativa de lucrar com aquilo que deveria apenas passar por você. Por isso, Ezequiel usa linguagem como comércio e santuários. É linguagem de cadeias de suprimento, sistemas de distribuição, comércio sagrado. E quando esses sistemas foram corrompidos, a consequência não foi apenas expulsão, foi instabilidade. O Apocalipse descreve guerra no céu como uma resposta legal à glória sabotada. Ele recrutou, ele negociou, redistribuiu lealdade, transformou a adoração num mercado negro e 1/3 o seguiu. Por quê? Porque num sistema onde o valor de cada ser é medido por sua ligação com a glória, a ilusão de um novo caminho, um atalho para o status, era sedutora, mas era falsa. Luz refletida ainda é luz emprestada. E quando a fonte retirou a jurisdição, a estrutura se partiu. Miguel venceu por alinhamento. O poder emprestado de Lúcifer se quebrou quando foi desligado da fonte. Essa é a segunda revelação. Adoração não é performance, é alinhamento. Glória não é sensação, é força. E quando mal usada, quebra as coisas. Então pergunte a si mesmo, o que passa por você? Você foi feito para refletir, não para reter. Essa foi a sua transgressão, mas esse sistema era mais antigo que ele, mais forte que ele. E quando a auditoria começou, revelou não só que ele havia caído, mas que a própria economia que ele corrompeu se tornou a base para sua acusação. Mas a parte mais perturbadora ainda está por vir. O sistema ressurgiu quando ele caiu, disfarçado, uma economia falsificada, moldada à imagem da glória, mas alimentada pelo ego. Mas antes que possamos rastrear a rebelião, precisamos entender aquele que esteve no centro dela. Antes das chamas, ele era um prodígio, não um rebelde, não uma serpente, ainda não. Ele era o modelo da perfeição. Cada pedra preciosa embutida em sua cobertura foi escolhida. 9 pedras listadas pelo nome, como sardônio, topázio e diamante. Não eram enfeites, eram condutores. Cada uma delas apareceria depois no peitoral do sumo sacerdote de Israel. Mas Lúcifer as usou primeiro, integradas a ele. Seu corpo era um santuário. Ele não apenas permanecia perto do trono, ele o cobria. Esse era seu ofício, o querubim que cobre. Em Êxodo, os querubins foram instruídos a estender suas asas e cobrir o propiciatório, o assento do trono de Deus sobre a arca. Lúcifer encarnava esse papel. Ele era a sombra viva da glória. Cada gesto seu refletia o trono. Ele não gerava adoração. Ele a distribuía, um véu vivo. Estavas no Monte Santo de Deus, diz Ezequiel. Andavas no meio das pedras de fogo. Fogo, nas Escrituras, sempre marca a presença divina. O trono em Daniel 7 ardia em chamas, e Lúcifer caminhava dentro dele, não consumido, mas autorizado. Esse era seu território, sua comissão, e isso o fazia brilhar. A glória não apenas se refletia nele, ela irradiava dele. E é aí que começa a tragédia, porque quando você está tão perto, quando é banhado por uma luz que não é sua, a tentação é sutil. O reflexo começa a aparecer fonte, e a adoração verdadeira, trêmula, santa, começa a aparecer mal direcionada se não retorna para você. Foi aí que tudo mudou. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Achou, como podridão por trás do ouro. O que se descobriu nele não foi fraqueza, foi ambição. Não uma rebelião aberta, mas um apetite no coração. Ezequiel continua. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e mais uma vez, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Essa é a linha. O esplendor deveria passar por ele, mas ele reteve.
e ao fazer isso, fraturou aquilo que foi criado para proteger. Sua cobertura virou máscara, suas asas ainda se estendiam, mas já não abrigavam o sagrado. Cobriam, sim, mas não em reverência, em rivalidade. E aqui está a parte fácil de ignorar. Não começou com palavras, começou com um olhar. O querubim cobridor olhou tempo suficiente para a glória e se apaixonou pelo próprio reflexo nela. Não houve proclamação. Uma pequena inclinação. O santuário escureceu 1 grau e a auditoria começou. É por isso que Ezequiel não diz desobedeceste, mas profanaste os teus santuários. A palavra profanar em hebraico significa tornar comum, profanar aquilo que era santo. Ele transformou o próprio corpo, o próprio ofício, num lugar de contaminação. Os instrumentos feitos para carregar glória viraram vasos de orgulho. Por isso a queda foi tão severa, porque a altura era tão sagrada. Nenhum outro ser caiu de tão perto, e Deus não o destruiu imediatamente. Ele o expôs. Te lancei por terra, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Uma queda de ofício diante do reino inteiro, porque quando o portador da luz cai, algo sempre corre para preencher a luz. Esse é o padrão. Quando a glória é retida, o vazio não fica vazio. Ele se enche de sombra, de ego, de espetáculo. Orgulho disfarçado de brilho, talento confundido com origem, beleza tomada como autoridade, e toda vez começa da mesma forma, com um ser feito para refletir que decide, em vez disso, absorver. Então pergunte-se, quem nos ensinou a desejar atenção mais do que obediência? O querubim que cobre. E o erro dele virou o modelo. Aquele que esteve mais próximo da glória foi o primeiro a torná-la sobre si mesmo. E mesmo assim, a glória ainda passava por ele, por um tempo, até que a auditoria terminou. E aquele que um dia pisou em pedras de fogo, agora espera sob julgamento. Mas o silêncio não é o fim, é a chave. Porque se um ser tão próximo pôde cair tão fundo, o que isso diz sobre o sistema que ele corrompeu e sobre a sedução ainda viva em nós? Toda rebelião começa com palavras. Isaías registra 5 delas, 5 sentenças, 5 afirmações, 5 linhas que rasgam os céus. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Estas não são explosões de emoção, são um manifesto. Cada linha é uma reivindicação. Legal, uma disputa de jurisdição. A primeira, subirei ao céu, desafia a hierarquia. A segunda, exaltarei o meu trono, afirma um trono rival. A terceira, me assentarei no monte da congregação, declara uma tentativa de tomada do conselho divino, descrito no Salmo 82, onde Deus preside. A quarta, subirei acima das mais altas nuvens, busca uma glória superior à presença reservada ao trono. A quinta, serei semelhante ao Altíssimo, não aponta semelhança, mas substituição. Juntas formam um golpe constitucional, uma declaração espiritual de independência. Aqui Isaías o nomeia. Elel ben Shachar, estrela da manhã, filho da alva. Em latim, Lúcifer. Não é um apelido, mas um título de esplendor. Ele já era glorioso, mas a ambição exigia mais. A luz refletida se tornou insuportável quando comparada à fonte. A adoração se voltou para dentro, e assim nasceu uma política. É por isso que a zombaria de Isaías cai sobre a Babilônia. A cidade encarna a mesma ambição quíntupla. Farei um nome, tocarei os céus, não serei governado. A ideologia se recicla no pó. O orgulho se institucionaliza. Então permanecem as perguntas: quando a elevação se tornou nobre? E por que nossos sistemas ainda recompensam aqueles que sobem ao se desconectarem da fonte? Isso foi mais que uma queda. Foi o lançamento de uma ideologia que declarou o trono vago. O veredito veio em seguida. Foste lançado no Sheol, ao mais profundo do abismo. Isaías registra a humilhação, as testemunhas observando. É este o homem que fazia estremecer a terra? O golpe termina em espetáculo. O orgulho promete ascensão,
desmorona em vergonha. E ainda assim, ao longo dos séculos, os contornos cortantes desse texto foram suavizados. O conselho virou metáfora, o monte virou símbolo, o golpe foi ensinado como poesia, o risco dos detalhes era grande demais para o catecismo antigo. A evidência foi achatada, mas os verbos permanecem, a ambição permanece e o eco ainda ressoa na nossa era. Em sistemas onde o eu é marca, em plataformas onde visibilidade é tratada como virtude, em ideologias onde o poder define a verdade, de quem é a ascensão que você celebra, de quem é o trono que está sendo construído em silêncio, essas 5 linhas foram escritas para revelar um padrão, um que se repete sempre que a glória é tomada à força, sempre que a lealdade é redirecionada. Isaías as preservou para que pudéssemos reconhecê-lo, então e agora. Todo reino enfrenta uma crise quando o poder é reivindicado sem autoridade. E nos tribunais celestiais, o poder nunca foi tomado à força. Era transferido por persuasão e pela economia invisível da lealdade. A rebelião de Lúcifer não começou com armas. Começou com uma campanha. Ezequiel nos dá o vocabulário. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. A violência é o resultado. O comércio é o mecanismo. E comércio, neste contexto, significa influência. A raiz hebraica se refere à mercancia, um movimento entre partes com fim lucrativo. Era um comércio de lealdades, ele negociava a adoração como se fosse sua para intermediar. Fez lobby com os anjos, cortejou exércitos, apresentou o argumento por uma nova ordem centrada na proximidade, na beleza, na visibilidade. Um novo sistema, mas com forma familiar. Uma hierarquia que elevava o brilho acima da obediência, a plataforma acima do alinhamento. Seus argumentos foram apresentados e viajaram rápido, porque cada ser naquele reino estava conectado pelo circuito da glória, e quando um ponto escurecia, os outros sentiam. A dúvida se espalha mais rápido que o fogo, e a glória, uma vez questionada, torna-se negociável. A campanha criou raízes dentro da própria infraestrutura do céu. Não foi guerra, foi um voto. Uma crise de lealdade tão profunda que 1/3 da hoste celestial voltou sua atenção para o candidato ao lado do trono. Foi assim que a violência entrou no sistema. O comércio foi sutil, parecia admiração, mas por trás havia uma transferência de confiança. Lúcifer estava próximo ao trono e redirecionou a honra para si mesmo. A princípio, teria parecido reverência, uma pausa no tempo certo, um reconhecimento que não retornava à fonte. São esses micromovimentos que incendiariam o sistema, e ao coletar glória fora do ciclo, ele a transformou em arma ao recompensar o alinhamento. Ofereceu status, posição, identidade. Cada ser criado para refletir recebeu a chance de ascender ao escolher Lúcifer como centro. Esse é o comércio. Glória em troca de lealdade, adoração por posição, e essa transação sempre termina em violência. Toda a ordem do céu foi construída sobre o alinhamento com a presença divina. Quando esse alinhamento se rompeu, a desintegração foi inevitável, e é por isso que a auditoria em Ezequiel termina com fogo, porque violência numa economia de glória não é aleatória, é um colapso de design. Adoração mal direcionada se torna adoração monetizada, e quando a adoração é monetizada, a divisão é inevitável. É por isso que o Apocalipse não descreve Lúcifer primeiro como dragão, mas como uma cauda que varre estrelas. Ele transformou lealdade em movimento, um populismo celestial, e quando o número virou, o tribunal virou campo de batalha. Miguel não iniciou a guerra, ele respondeu a ela. A autoridade respondeu à ruptura. O dragão não foi subjugado, foi exposto, e o céu se partiu. Mas o plano da campanha não morreu com a queda. Ele desceu, foi codificado em Babel, formalizado na Babilônia, ressurgiu em todo o império que recompensa imagem acima de integridade, ascensão acima de alinhamento. Esse comércio ainda está ativo. É a mesma economia que vende identidade por atenção, lealdade por visibilidade. Lúcifer nunca precisou convencer toda a hoste. Apenas 1/3.
O restante ele planejava governar pela força. O comércio da violência é sempre parcial. Mira os influentes, recompensa os persuadíveis, arma a proximidade, e quando o voto é lançado e o sistema gira, o circuito colapsa e o juízo vem. É assim que a guerra espiritual começa. Não começou com trovão, começou com silêncio. Daquele tipo que vem após um veredito selado, daquele que se instala quando todas as evidências já foram apresentadas e nada mais pode ser dito. O tribunal não estava vazio, tronos estavam de pé, testemunhas observavam, pergaminhos abertos. A glória que antes fluía por Lúcifer havia azedado. O que passava por ele agora era instável, distorcido, autocentrado, sobrecarregado. O circuito já não suportava o peso, o santuário oscilava. E o trono não falou. Moveu-se. A autoridade não debate com traição. Ela revela. No momento em que a sentença foi ativada, a guerra começou. Não como uma explosão caótica, mas como uma purga coordenada. O Apocalipse diz que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. Mas Miguel não foi o instigador, ele foi o executor. O tribunal virou campo de batalha, porque o julgamento se moveu. E Lúcifer, agora irremediavelmente fraturado, ainda permanecia de pé. Não porque fosse forte o suficiente, mas porque o espetáculo adia o colapso. Ele permanecia como figura de brilho, mas a glória já não fluía. O que irradiava dele agora era luz falsa, glória imitada sem fonte. As asas que antes cobriam o trono agora lançavam sombras sobre a hoste, e 1/3 já havia se voltado. Eles o seguiram não porque compreendiam, seguiram porque o reflexo ainda convencia. É assim que o julgamento funciona. Nem sempre atinge primeiro, às vezes permite que o espetáculo continue tempo suficiente para que toda a lealdade se torne pública. E quando isso aconteceu, a ruptura começou. As Escrituras não descrevem um confronto, descrevem uma queda. Foi lançado, e com ele, os seus anjos. Isso não foi um exílio discreto, foi um espetáculo cósmico, uma sentença executada diante de todos os tronos, uma remoção pública de autoridade, e a linguagem usada é violenta, expulso, lançado, arremessado, não porque Deus reagiu com emoção, mas porque o sistema rejeitou a ruptura. Assim como um corpo expulsa uma infecção, o céu expulsou o desalinhamento. Foi processual, clínico, mas não sem dor. Porque o que caiu não foi apenas um ser, foi um santuário, um vaso feito para carregar glória, despedaçado por dentro, e esse impacto deixou uma ferida no cosmos. João diz que o dragão foi lançado à terra. Ezequiel diz que reis o contemplariam. Isaías diz que foi trazido ao Sheol. Estes não são destinos contraditórios, são camadas de humilhação, jurídica, espacial, dimensional. Ele caiu por todas elas. Do trono ao tribunal, do tribunal à ruína, e cada camada revelou mais do que havia sido perdido. O dragão caiu em silêncio, mas o céu não. João registra uma voz forte. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O momento é exato. A guerra termina com uma proclamação, não apenas de vitória, mas de herança. Quando o acusador é lançado fora, a autoridade é transferida. A remoção do falso prepara o palco para o verdadeiro. E é aqui que a história muda. Porque o espetáculo nunca foi apenas sobre Lúcifer. Foi sobre sucessão. O filho sempre foi o herdeiro legítimo. Mas ele não ascende por campanha. Ele ascende por obediência. E onde Lúcifer exigiu glória, o cordeiro a recebe por meio da descida. O contraste não é poético, é judicial. Um foi lançado por quebra, o outro foi exaltado por alinhamento. E tudo isso, o julgamento, a guerra, a queda, não foi para entreter a hoste, mas para deixar claras as implicações da lealdade. Porque a glória não é estática, ela se move. E quando um vaso racha, ele vaza, e quando vaza, precisa ser removido ou inundará o sistema. Esse foi o momento da guerra. O vazamento virou ruptura, a ruptura virou espetáculo, o espetáculo virou sentença, e a sentença virou ponto de virada
num tribunal que sempre foi trono. Então pergunte-se, o que acontece quando o julgamento atrasa? Que teatro se desenrola enquanto o veredito espera? E de quem é a luz que ainda brilha, mesmo depois que a fonte se moveu? O céu já nos mostrou, guerra nunca é só sobre poder, é sobre posicionamento, e o espetáculo sempre revela a fratura por trás. A sentença foi executada no céu, mas sua cratera se abriu na terra. Quando Lúcifer caiu, ele caiu através de reinos. Seu impacto não foi abstrato, foi geográfico. As escrituras registram isso com uma simplicidade aterradora. A terra tornou-se tohu vabohu, sem forma e vazia. Mas essas palavras não são poéticas, são forenses. Tohu é desolação, devastação, um terreno desprovido de estrutura. Bohu é vazio, um vazio que não deveria existir. Juntas descrevem a condição do que vem depois. O perfil de uma ruína, Gênesis 1:2, não é o início da criação, é a fotografia divina de uma cena de crime. Jeremias viu isso depois. Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Isso é linguagem pós-impacto. Infraestrutura cósmica colapsada, luz retida, cidades reduzidas ao silêncio. Ezequiel disse que reis olhariam para Lúcifer e perguntariam: é este aquele que fazia tremer a terra? Esse tremor tem localização. Não é metáfora, é geografia. O local da sua queda é visível. O solo ainda se lembra. O mar ainda esconde o que cobriu. E Gênesis 1 não descreve a origem da existência. Descreve a restauração de um sistema desestabilizado pela guerra. Antes do jardim, antes do barro, havia água sobre tudo, profunda, caótica, coberta de trevas. Aquilo não era Éden, era o dilúvio de Lúcifer. E o espírito pairava sobre aquilo porque algo havia sido interrompido. A sala do trono havia expulso um traidor, e a terra absorveu a consequência. Éden não foi a primeira criação, foi a primeira recuperação. Uma cidade capital plantada em solo recuperado. Deus não plantou um jardim ao acaso. Ele o plantou no centro de um campo de batalha, um santuário estabelecido sobre terra queimada. Pedras de fogo uma vez revestiram os santuários do céu. Agora foram reutilizadas como fundações de um mundo em restauração. É por isso que a serpente já estava lá. Sua sentença já havia sido decretada. Seu palco já estava montado e sua intenção permanecia inalterada. A guerra apenas mudou de palco, e essa nova criação, esse projeto adâmico, agora se desenvolveria dentro de um sistema danificado. O céu estava limpo, a terra sangrando, e o sangue não era vermelho, era glória mal utilizada, mal direcionada, vazando através do tempo, absorvida pelo solo, marcada em camadas. Foi isso que o crime de Caim desbloqueou. Foi isso que Babel reativou. Foi isso que a Babilônia sistematizou. A ferida nunca foi fechada. Foi encoberta com tronos e torres. Mas a terra ainda se lembra. Toda guerra deixa geografia. Toda mentira remodela a arquitetura. E o jardim não foi construído em ignorância disso. Foi plantado em desafio direto a isso. Um ato de governo. Uma inserção legal de território santo em terreno comprometido. O espírito não pairava aleatoriamente, pairava porque inspecionava. Pairar é uma postura judicial, implica revisão, testemunho, avaliação, e esse momento ainda está em andamento. Os livros estão abertos. O Tohu não foi apagado, foi anulado, e aquele que caiu através do céu agora rasteja sob sua superfície, cercado pelas ruínas de sua própria ambição. A terra não é uma tela em branco, é um registro selado, estratificado com consequências, habitado por acusação e plantado com propósito. Éden era uma sala do trono disfarçada de jardim, e o fôlego dado a Adão não era apenas vida, era posicionamento legal, o início da mordomia humana dentro de um tribunal que nunca fechou. A rebelião não foi apenas exposta pelo espetáculo, ela foi preservada pela auditoria. Ezequiel a registra como um tribunal. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus.
Essas não são linhas poéticas, são acusações formais. Cada frase funciona como uma cláusula de uma denúncia. Multiplicação do comércio é o motivo. Violência interior é a condição. Lanceite profanado é a sentença. O profeta está recitando a partir de registros selados. Esta é a auditoria da glória mal utilizada. Um relato forense de uma violação sistêmica. Ezequiel viu pedras de fogo, santuários corrompidos e o querubim cobridor sendo destituído de acesso. Esses detalhes não vêm da imaginação, vêm de documentos. Ele estava lendo as conclusões. O céu mantém registro. A glória não é apenas vivida, é rastreada. Seu movimento é contabilizado. Seu redirecionamento aciona a revisão. Essa é a linguagem que Ezequiel usa. Processual, legal. O monte de Deus não é apenas um pico místico, é um local de governo, um lugar de reunião, câmaras do conselho, tronos de supervisão, análise de casos. E quando um santuário falha, ele não é apenas julgado, ele é documentado. É aqui que o testemunho de Enoque se torna crucial. O livro de Enoque preserva fragmentos de um sistema burocrático mais antigo. Nomeia ofícios, categorias de vigilantes, designações regionais, correntes de autoridade. Ele descreve anjos que registram transgressões, outros que arquivam relatórios, outros ainda que executam sentenças. Enoque não escrevia fantasia. Ele documentava operações. Fala de escribas celestiais que caminham entre as cidades e observam linhagens, comportamentos e fluxo de adoração. São auditores divinos, silenciosos, designados, precisos. Ele fala de tábuas seladas em fogo, nomes registrados, alianças arquivadas. Tudo isso reforça a mesma realidade. Rebelião não é medida emocionalmente, é medida legalmente, e a lei é processual. Ela espera a plenitude da transgressão antes que a aplicação seja acionada. O caso de Lúcifer definiu o precedente. Seu comércio corrompeu o circuito. Sua quebra de alinhamento iniciou a primeira auditoria, mas ele não foi o único sob revisão. O sistema dos vigilantes já estava ativo. Antes que Gênesis registre o jardim, Enoque registra a burocracia, e esses sistemas ainda estão em operação. É por isso que as Escrituras usam expressões como os livros foram abertos, o tribunal se assentou para julgar, toda palavra ociosa será levada em conta. Essas são expressões legais. Apontam para uma cosmologia estruturada, não caótica, não arbitrária, governada, indexada, investigada. Os profetas não viram apenas visões. Eles receberam acesso. Ezequiel leu acusações. Enoque catalogou estruturas. Daniel viu o tribunal em sessão. João ficou ao lado dos selos. Cada um registrou algo processual. E quando o julgamento é descrito no Apocalipse, sempre aparece como administrativo. Tronos primeiro, registros depois, execução por último. Essa ordem não é cinematográfica, é governo divino, e esse sistema ainda opera. É por isso que o alinhamento espiritual nunca é privado. Cada deslocamento na adoração, cada transação de glória, cada corrupção de intenção, são movimentos observáveis num tribunal que nunca fecha, e a terra ainda está sob observação. Noé não foi apenas poupado, foi selecionado como cláusula de preservação. Enoque não foi apenas levado, foi arquivado. Cada ação no plano humano reflete sistemas já ativos no invisível, e os profetas, especialmente Ezequiel e Enoque, não eram poetas, eram delatores, puxaram o véu de sistemas mais antigos que a linguagem. Por isso, seus livros desestabilizam. Eles revelam o quão próxima a estrutura realmente está. E por que silêncio não significa ausência? Significa vigilância. Os livros ainda estão abertos, os registros ainda estão ativos, e os vigilantes ainda escrevem. Gênesis começa com água, não com pó. O registro se inicia não no topo da história, mas no meio de uma sentença já em andamento. A terra está sob revisão. O Espírito de Deus paira, não como um criador em pausa, mas como um oficial presidindo. Os termos são legais, sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. São condições de local,
descrições ambientais redigidas no registro como dados probatórios. O processo que se segue é processual. A luz é emitida primeiro, não como invenção, mas como delimitação jurisdicional. A luz separa, estabelece zonas legais. Depois vem o firmamento, as águas, a terra, todos estruturados como domínios com atribuições reguladas. Cada ato de haja é um decreto soberano. Cada e assim foi é uma cláusula concluída. Não é invenção a partir do nada. É reorganização, restauração sob governo, uma reconstrução legal de um reino profanado. E quando o registro chega a Éden, o padrão se aprofunda. Éden não é apenas plantado, é instalado. Linguagem territorial o envolve. Colocação ao oriente, perímetro guardado, rios fluindo como marcadores de jurisdição, é a reinstalação do governo na terra. Éden funciona como uma zona administrativa avançada. Sua geografia é intencional. Seus limites são judiciais. E o homem ali colocado não está apenas vivo, está investido. Seu fôlego não é apenas animação, é posicionamento. A imagem de Deus não é estética, é capacidade legal. Adão é instalado como mordomo dentro de um território em recuperação. Sua primeira missão não é dar nome aos animais, é manter o alinhamento. Cuidar do jardim não é ato agrícola, é função governamental. Éden é um tribunal em restauração e Adão é uma testemunha colocada sob autoridade divina, supervisionada por vigilantes e inserida em geografia de aliança. A árvore da vida não é enfeite, é prova legal de acesso. A árvore do conhecimento não é tentação, é limite jurisdicional. E a serpente não é um intruso, é um oficial sentenciado, reativado em novo tribunal. Cada detalhe de Gênesis 2 segue uma sequência administrativa. Rios dividem a terra em jurisdições. Ouro e ônix marcam riqueza territorial. O homem é colocado, depois incumbido. Éden é santuário e sede. É a continuação do governo divino em um reino recuperado. Por isso a linguagem de domínio aparece imediatamente. Domínio não é dominação, é governo autorizado em nome de um tribunal superior. Adão foi colocado como representante, não como rei. Sua autoridade era derivada, não autônoma, e é por isso que os eventos de Gênesis 3 não começam com desobediência, começam com quebra de posicionamento. O tribunal é desafiado. A serpente fala não como criatura, mas como litigante. Seu argumento apela à jurisdição, quem realmente tem o direito de definir o bem. E no momento em que o homem e a mulher agem, a consequência não é apenas espiritual, é espacial. Eles são removidos, expulsos da zona de governo. Sua transgressão é medida legalmente, não apenas relacionalmente. Querubins são designados. O acesso é barrado. A documentação é sugerida na linguagem do questionamento divino. Onde estás? Não é confusão, é auditoria. A mesma voz legal que pairava sobre as águas agora caminha pelo jardim como examinador. Esse momento é processual. Éden é fechado, mas o registro permanece ativo, porque a missão dada a Adão não foi apagada, foi adiada. A terra permaneceu sob jurisdição e a burocracia não foi dissolvida. Os vigilantes permaneceram, os livros permaneceram e o projeto do governo divino por meio da agência humana foi postergado. O que foi estabelecido em Éden ecoará em toda a aliança que vier depois. Território, lei, testemunhas e sangue. A expulsão de Adão espalhou o conflito para as mãos humanas. A terra permaneceu sob revisão e os mordomos deslocados começaram a construir. A primeira cidade não foi um santuário, foi um sinal. Fornos de tijolos fumegavam sob o zigurate em ascensão. Linguagem unificada. Direção vertical. Babel não era uma torre, era uma transação. O povo disse, façamos para nós um nome. Essa era sua moeda. Identidade moldada como monumento, adoração moldada como arquitetura. Babel foi uma tentativa de restabelecer glória sem alinhamento. Centralizou fala, estrutura e soberania em desafio à jurisdição divina. O julgamento foi processual, a linguagem foi fragmentada, a construção parou, mas o projeto não desapareceu. A Babilônia o herdou.
Cada império posterior tomou emprestada sua gramática, torres, tronos, comércio, de Tiro a Pérgamo, de Roma às cidades de hoje. Babilônia reaparece não como lugar, mas como padrão. Seu poder não é militar, é litúrgico. A Babilônia monetiza a reverência, santifica a visibilidade, oferece um nome em troca de alinhamento, não exige crença, apenas participação. Faz da lealdade espetáculo e da adoração um mercado. Seus templos abrigam política, seus altares redigem contratos, suas moedas incluem influência, fidelidade e fôlego. A Babilônia é a infraestrutura espiritual da primeira rebelião vestida de humanidade. Sua arquitetura é emprestada do Éden, sua soberania é emprestada do céu, sua glória é roubada do circuito que antes servia ao Altíssimo. O Apocalipse registra sua economia. A lista de carga é forense. Ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, canela, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, bois, ovelhas, cavalos, carros, escravos, isto é, almas humanas. A última entrada não pisca. O comércio sempre terminou em pessoas. Onde a adoração tem preço, as pessoas têm preço. A Babilônia converte glória em inventário. Transforma portadores da imagem em itens de linha. Recompensa a transação e oculta o custo. Do alto da torre, os mercadores viram a fumaça subir. O Apocalipse diz que choraram, não pelas almas, pelo sistema. Sua linguagem era luto pelo comércio. Quem comprará agora as nossas mercadorias? Nesse momento, a máscara caiu. O esplendor da Babilônia colapsou como um palco queimando sob suas próprias luzes. O nome que compraram não pôde protegê-los. As almas que venderam não voltariam. O espírito havia auditado o mercado. Os livros nunca foram fechados. O colapso não foi repentino, foi agendado. A Babilônia não é apenas profética, é presente. Seus símbolos mudam, seus mercados evoluem, mas o padrão permanece. Ela diz à humanidade de onde veio, a quem pertence e o que deve fazer para se sentir segura. Essa história é mais antiga que a linguagem, mais antiga que o império. Vem do monte de Deus, invertida por um querubim, replicada em pedra. A Babilônia continua sendo a máscara recorrente, toda vez que um nome é oferecido como moeda, toda vez que o alinhamento é comprado por espetáculo, toda vez que a adoração é redirecionada para o lucro. O padrão sobrevive. O comércio persiste, mas o registro também. E os vigilantes ainda escrevem. O arquivo não foi perdido, foi retido. Os primeiros concílios reduziram a rebelião ao essencial. O relato de Enoque sobreviveu na Etiópia, mas foi exilado do Ocidente. Outros fragmentos se dissolveram em rodapés e passagens, escondidos não dos curiosos, mas do púlpito. O motivo não foi malícia, foi contenção. Pastores temiam o dualismo, escribas temiam a confusão. Debatiam o que era seguro para o santuário, pesaram a unidade divina contra a complexidade celestial, e com o tempo, os contornos foram aparados. Anjos tornaram-se apenas mensageiros, não administradores. Tronos viraram metáforas, não cargos. Glória virou sensação, não combustível. O resultado foi clareza, o custo foi profundidade. Em uma mão, os escribas seguravam os pergaminhos, na outra, a responsabilidade. Algumas linhas borraram-se em apócrifos, outras foram enterradas por cautela. Simplificaram a cosmologia para preservar o credo. Mas complexidade retida ainda é complexidade ativa. O padrão não desapareceu, migrou. Seu software agora opera em novos templos. Você vive dentro de sua atualização. O santuário agora é uma sala de servidores. A luz vibra por fibras. A liturgia flui por feeds. O comércio treina o desejo. O branding roteiriza a identidade. O circuito de adoração permanece intacto. A Babilônia reinicia em código. A mesma troca agora ocorre em silêncio acelerado. Espetáculo, alinhamento, acesso, comércio. Apocalipse 18 ainda soa como um livro-razão, mas agora a alma é escaneada, indexada, monetizada. A adoração já não é pública, é ambiente, e a atenção que consome é moeda espiritual. O Espírito diz, sai dela.
Mas o que isso significa para você? Onde você transaciona a glória? A quais altares você retorna com seu fôlego, seus cliques, suas palavras? Escondido por simplicidade visível na prática. As redações foram misericordiosas, mas criaram distância. Essa distância virou silêncio, e o silêncio virou vulnerabilidade. Efésios 6 os nomeia: dominadores, autoridades, poderes cósmicos, forças espirituais. Os sistemas ainda estão ocupados. Lucas 24 diz que Cristo é o centro da história. Mas 2 Timóteo afirma que toda a Escritura é útil, inclusive as partes que apararam. Em algum ponto, o arquivo foi reaberto. Agora está sobre sua mesa, você está lendo o registro. E há uma pergunta nele, não do passado, mas do padrão. Clareza adquirida, detalhe perdido, unidade preservada, complexidade redigida, acesso ampliado, dimensão colapsada. O sistema permanece intacto e o tribunal ainda monitora a participação. Aquilo que foi podado do ensino público ainda julga nossos hábitos privados. O motor da Babilônia nunca desligou, apenas trocou de formato. Os profetas sabiam e falaram com lágrimas. Mateus 6 descreve a contra-economia. Quando você der, faça em segredo. Quando orar, feche a porta. Quando jejuar, lave o rosto. Essas são instruções econômicas. Elas reconfiguram o circuito, transferem valor do espetáculo para a presença. Constroem tesouro onde a traça e a ferrugem não tocam. Jesus nomeia o centro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa frase é uma lei monetária. Revela que todo ato move lealdade. Cada oferta, cada oração, cada jejum, cada perdão oculto é uma transação na economia invisível. O refrão é simples: doe. Atos 2 mostra como os primeiros crentes praticavam esse sistema. Partiam o pão em casa, compartilhavam tudo o que tinham, vendiam propriedades para suprir as necessidades uns dos outros. Sua economia não era teórica, era diária. Refeições simples se tornavam um contramercado. A água partilhada virava sinal público. Uma moeda colocada na mão de um pobre era uma declaração de soberania. A Babilônia precifica corpos. O reino investe amor. A diferença é visível na prática. Uma viúva deu 2 moedas e a auditoria marcou sua oferta como maior que impérios. Mártires recusaram incenso a César e o destronaram morrendo. Paulo escreveu a Corinto que a sabedoria de Deus não era deste século, nem dos dominadores que se aniquilam, mas uma sabedoria oculta, decretada antes dos séculos. Essa sabedoria é cruciforme. A cruz é o recibo de uma transação paga com sangue. Uma dívida perdoada é seu eco. Um inimigo reconciliado é seu retorno. Uma mesa com pão e água é seu mercado. Oração, misericórdia, segredo, generosidade, cada item é registrado, não em livros de lucro, mas no livro da vida. A quebra de padrão é clara, um recibo com linha por linha, oração, misericórdia, segredo, generosidade e o total marcado como tesouro no céu. Outra ruptura ocorre quando o brilho de neon dos mercados se apaga à luz de velas na mesa da comunhão. O império não pode precificar o que não pode ver. Transações ocultas permanecem isentas. Sacrifícios silenciosos permanecem não monetizados. É por isso que o Espírito chama o crente ao segredo, não como fuga, mas como guerra. Cada ato escondido é desafio. Cada oração não vista é golpe. Cada oferta silenciosa é investimento. Doe. Esse refrão revela a economia do reino. Cria uma esperança que império nenhum pode falsificar. A alegria não é ruidosa, é discreta. É pão partido, dívidas perdoadas, orações sussurradas. Essas trocas não aparecem nos mercados, mas reprogramam o mundo. O espelho se aproxima. Onde está o teu tesouro, ali vive tua lealdade. Essa linha nos mede, pesa todo o orçamento, toda a agenda, todo o clique, toda a palavra. A Babilônia conta moedas, o reino conta rendição, e a revelação final brilha com clareza. A moeda verdadeira do reino é o amor, circula sem desvalorização, não pode ser estocada, multiplica-se quando entregue, e nenhum império, nenhum mercado, nenhuma Babilônia jamais encontrou uma forma de monetizá-lo.
Apocalipse 18:4 chama com clareza ininterrupta: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O chamado é uma transferência de lealdade. Sair da Babilônia começa no coração e continua em hábitos que treinam o desejo. O Salmo 1 planta você junto às águas. As raízes seguram. O fruto permanece. Sair é trocar de solo e realocar confiança. Lucas 10:20 diz que seus nomes estão escritos no céu. Esse registro sela pertencimento. A história mostra o padrão: Noé entrando na arca, Abraão saindo de Ur, Israel saindo do Egito, profetas traçando linhas, apóstolos largando redes. Cada ato, uma transferência de fidelidade. O chamado continua agora. Forme uma comunidade que investiga, ora, partilha e resiste em unidade. Recuse as liturgias da Babilônia, encarnando outra à mesa. Pão partilhado, dívidas perdoadas, misericórdia oferecida. Saia. Saia quando a adoração for precificada. Saia quando a lealdade for negociada. Saia quando o espetáculo exigir atenção. A escolha chega todos os dias. O que descobrimos é uma abertura para uma investigação maior. Os profetas e os fragmentos selados convidam à busca. Se você recusa histórias simplificadas e carrega perguntas que outros silenciam, esta é a sua comunhão. Esta é uma reunião para os que leem os arquivos enterrados e testam o que foi achatado. O padrão ainda ecoa através do poder, dos mercados e da atenção. Que sinais do molde babilônico você vê hoje? Onde você discerne as digitais dessa economia antiga? Suas descobertas pertencem a esta investigação. Outras testemunhas esperam em textos selados e concílios esquecidos. Os arquivos ainda prendem o fôlego, a investigação continua. Então inscreva-se no canal, deixe seu comentário, diga o que pensa e curta o vídeo para mais mergulhos profundos nas Escrituras.